Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de junho de 2024. Vamos discutir hoje a entrevista que o ditador russo Vladimir Putin deu para jornalistas internacionais. É uma coletiva que ele fez. Acho importante, vocês vão ver exatamente o que ele está pensando sobre a guerra na Ucrânia, que foi o assunto que ele mais tratou, que ele mais quis falar com jornalistas, inclusive. Ele fez 3 horas de entrevista e eu vou pensar algumas coisas aqui. Vou procurar que esse vídeo não seja muito longo, mas talvez ele seja um pouco mais longo do que usualmente eu tenho feito, justamente para poder cobrir toda essa gama de entrevista e que ele fez para os jornalistas internacionais. Primeiramente, quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, que vocês vêm aqui, vocês não vêm em outros canais, com certeza, essa análise que eu estou fazendo aqui, principalmente, e também compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês, muito obrigado. O ditador russo, depois de vários anos sem dar uma entrevista para jornalistas internacionais, deu agora ontem uma entrevista na cidade de São Petersburgo, a propósito, onde existia um fórum econômico, que ele foi lá falar nesse fórum econômico. Essa entrevista nós podemos classificar de um ponto psicológico, vocês já vão entender que coisas óbvias que ele falou, e a questão que mais interessa ao ditador russo Vladimir Putin é a continuação da guerra imoral, assassina e promovida pelo próprio Putin contra a Ucrânia, que ele começou essa guerra, que ele não considera imoral, né? Ele criou um mito da desnazificação, um mito de que a Ucrânia não existe, um mito que a Ucrânia é parte da Rússia, quando é o contrário. E por causa disso está procurando manter essa guerra. Esse mito ele joga para dentro num discurso mentiroso, e muita gente leva esse mito como verdade, mas não é. A questão mais interessava aos jornalistas é diferente da dele. Ele queria falar da guerra, os jornalistas queriam falar de uso de armas nucleares, mas ele respondeu também a questão do uso de armas nucleares. E os jornalistas perguntaram para ele se ele acharia viável, se ele usaria armas nucleares nessa guerra agora contra a Ucrânia, ou usaria na guerra contra o Ocidente. Os jornalistas já assumiram que terá uma guerra contra o Ocidente. Putin, ele foi, em todas as respostas, em todos os itens, ele foi muito controverso nessas respostas. Por um lado, Putin disse, né, aqueles que acreditam em confronto com países da OTAN, colocando a tradução das palavras dele para o português, na guerra com a Ucrânia, é fácil usar armas nucleares, disse ele. Eles inventam uma ilusão, disse Putin. Por outro lado, também, ele aconselhou aos jornalistas que lerem novamente a doutrina nuclear da Rússia. E ele tenta convencer os jornalistas que a Rússia não usará armas nucleares primeiro. Ele usou o termo, enfatizou bem que não vai usar em primeiro, ele vai usar para se defender. Mas ele também disse que eles podem usar e estão preparados para usar se houver ameaças à soberania e à integridade territorial da Rússia. No entanto, agora aí cabe uma questão, porque é um negócio muito cínico essa posição controversa que ele colocou. Como ameaça à soberania, à integridade territorial, que é o que ele falou, né? Quando ele determinou em 2008, a invasão da Geórgia. Quando ele, em 2014, determinou a invasão e a anexação da Crimeia e do Donbass. Né? Ele fez isso. Como é que ele pode falar na integridade territorial dele? E agora, em 2022, ampliou para Zaporizhia e Kherson, embora que ele já foi expulso de grande parte dessas regiões. Mas ele anexou a região toda, como se ele tivesse tomado toda a região, né, do leste até a Crimeia, do leste passando pelo sul a Crimeia, aquilo dentro do território russo, está na Constituição. Ele que é o grande criminoso, o invasor, ele está falando da integridade territorial da Rússia. Né? Então, na realidade, ele mostra claramente que ele não quer acabar com a guerra. Né? Ele também respondeu à questão de como acabar com a guerra. Né? Feita pelos jornalistas, discutiram bastante sobre isso, talvez vocês tenham até assistido essa entrevista. Essa entrevista ele respondeu toda ela em russo. E foram colocações contraditórias do ditador russo. Ele continua a insistir que a guerra pode acabar na mesa de negociações. No entanto, como já aconteceu mais de uma vez, o ditador levanta dúvidas
e não quer negociar com a Ucrânia, com os dirigentes ucranianos, com Zelensky ou sem Zelensky, ele não quer negociar. Por outro lado, ele enfatizou que o fim da guerra vai depender dos Estados Unidos da América, que poderia acabar a guerra em poucas semanas se os Estados Unidos da América e os aliados da OTAN e outros aliados que não são da OTAN deixassem de fornecer armamento e munição para a Ucrânia. O que ele quer dizer com isso? Bom, se não fornecer mais munição, acaba a munição, nós vamos lá, matamos todo mundo, prendemos todo mundo e pegamos a Ucrânia. Ele não disse isso, mas com certeza, ou seja, deixam de fornecer, não vai ter como se defender, o que vai acontecer? É uma outra posição muito cínica dele. E aí a guerra, claro que acabará. Ele disse, então a guerra acabará. Ele demonstrou, então, que não está interessado em conversar com as lideranças ucranianas, sendo legítima ou ilegítima. Isso é uma coisa que ficou claro na entrevista. E uma vitória russa no campo de batalha, ou minimamente o fim da guerra, nos termos da Rússia. Ou seja, ou ele ganha no campo de batalha, ou nos termos da Rússia, ou seja, vai para uma mesa de negociação, e se os termos dele forem aceitos, a guerra termina. Os termos dele é pegar a Ucrânia, mas ele aceitaria ficar com todas essas partes que já foram anexadas na Constituição. É isso que ele quer, para depois se preparar, avançar sobre o resto. Aqui vejo que não houve nenhuma novidade, nada de novo ou interessante nas declarações do ditador russo de que ele tentou. Ele, na realidade, tentou dar um recado para o mundo, porque agora a Ucrânia tem autorização, mesmo que limitada em Kharkiv, do armamento americano, para disparar dentro do território russo, mas nas outras áreas ele tem autorização da França e da Inglaterra para disparar longo alcance, que as armas deles vão até 300 quilômetros, ele pode atingir, então, em profundidade, o território russo. Na realidade, ele não disse que esse é o objetivo da entrevista, mas ele quis dar o recado com isso, E ele, com isso, ele quis dizer, e ele deu um recado muito claro sobre esse assunto. Antes disso, lembrei uma outra frase que ele disse. Ele chamou de delírio o confronto OTAN e Rússia. Mas, por outro lado, enfatiza que, em resposta aos ataques que a Ucrânia vai fazer com as armas de países da OTAN, como França e Inglaterra, em áreas sensíveis, que ele chamou, da Rússia, a Rússia irá considerar ataques, mas não pretende fazer esses ataques diretamente em alvos no país. Ele vai usar uma estratégia proxy, usar forças terceirizadas para fazerem essa guerra. O que é isso? Ele vai usar, como o Irã usa o Hamas, como o Irã usa o Hezbollah para atacar Israel. Na realidade, essa guerra que está no Oriente Médio é Irã e Israel, mas o Irã não está envolvido com tropas em terra. Quem está envolvido com tropas é o Hezbollah e que também está envolvido o Hamas. Então ele pretende fazer a mesma coisa com seus proxy para atacar a esses países, atacar a OTAN e os Estados Unidos. Deixou isso muito claro, isso, Pela entrevista de Putin, ele já escolheu essa estratégia, e deve usar essa estratégia, segundo ele, para guerrear com o mundo civilizado. Putin envia sinais para a Ucrânia, dizendo que a Rússia sairá vitoriosa. Ele falou isso, e que a guerra para a Ucrânia está perdida. A posição de Putin não mudou nada, continua uma maneira de um ditador cruel e terrorista. E a guerra, ele queria falar sobre a guerra, na realidade, sobre a questão do armamento do Ocidente que está agora atingindo a Rússia. Então, a atitude de Putin não trará consequências... Li aqui no meu roteiro, a atitude de Putin trará consequências catastróficas para a Ucrânia, que ele vai continuar bombardeando e matando civis, principalmente. E catastróficas para a Rússia, pelas sanções, e a economia está fazendo água. Só existe uma solução, na minha opinião, a vitória militar da Ucrânia, e o Ocidente, os Estados Unidos da América, que parece que o Biden não tem essa consciência, precisam dizer claramente que a Ucrânia tem que ganhar a guerra e que eles têm que dar todas as condições, junto com a OTAN, para a Ucrânia ganhar essa guerra.
Só ficar se defendendo não vai levar a lugar nenhum e vai ficar uma guerra de impasse que pode levar anos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo e conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. O que vocês viram aqui, vocês não veem em outro canal. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.